Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Com imensa alegria estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é uma pergunta. Por que convivemos no meio de pessoas más? Você já pensou em conviver numa sociedade onde todas as pessoas fossem boas e onde houvesse somente pessoas que fizessem o bem? Numa sociedade assim, não precisaria de muros, não precisaria de cadeados, seguranças, prisões, tribunais, ações de combate à corrupção, e não haveria muitas outras coisas que prejudicam as pessoas e o ambiente onde vivemos. Seria muito bom se fosse assim, mas infelizmente não é. E será porque, então, Deus, sendo todo-poderoso, Ele permite a existência de pessoas más, no mundo onde nós convivemos? Eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, ou que somos melhores do que ninguém, mas a ideia é a seguinte: será porque Deus permite que pessoas maldosas, pessoas que praticam mal, convivam em meio àquelas pessoas que estão procurando seguir a Deus? Nós temos uma resposta muito clara dada pelo próprio Deus a esta pergunta, e essa resposta foi dada aos filhos de Israel. Está isso registrado no livro de Juízes, capítulo 3, os versos 5 até o verso de número 9. E o texto, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: O Senhor teu Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes Líbanos. Desde o monte Baal-Hermon até a subida de Amate, eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos seus mandamentos que tinha dado por meio de Moisés. Assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Esse texto que nós acabamos de ver, eu quero contextualizar, para que nós possamos entender melhor o que a palavra está trazendo para nós como ensino. O livro de Juízes, como o próprio nome diz, narra o período dos juízes que governaram o povo de Israel após a morte de Josué, isto durou aproximadamente 300 anos. Nesse período, houve muita rebeldia por parte do povo de Israel a Deus. Josué já havia morrido e havia morrido também os líderes que haviam sido treinados por ele. Sem a liderança de Josué e também sem a liderança daqueles líderes que ele deixou, a nova geração que não havia sofrido para conquistar Jericó estavam só desfrutando das terras, das produções, dos grandes rebanhos, e eles não estavam mais temendo a Deus. E um dos grandes pecados do povo de Israel foi a idolatria. Eles começaram a seguir as práticas das nações pagãs, entre elas, adorando os deuses que elas seguiam. Se observarmos o capítulo 2 de Juízes, ele relata que um anjo do Senhor levou uma mensagem de Deus para os israelitas naquela época, e a mensagem de Deus era a seguinte: eu tirei vocês da terra do Egito e as trouxe a esta terra que havia prometido aos seus pais. E antes que entrassem nesta terra, eu havia alertado para que nunca quebrassem a aliança que fiz com vocês. Eu vos orientei para não fazerem nenhum acordo com os moradores desta terra.
era para vocês derrubarem os altares deles. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz, vocês se uniram a eles e passaram também a praticar as coisas que eles praticam. Agora escute o que eu digo. Eu não vou tirar este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Por esta fala do anjo, fica muito evidente que Deus deixou o povo, aquele povo que era pagão, aquele povo ímpio, para que o povo de Israel então fosse provado. Deus queria que aquele povo então fizesse diferença no meio de uma nação pagã, de uma nação que não honrava a Deus, que não queriam nem saber de Deus. E Deus, então, queria que o povo de Israel se destacasse, que eles fossem diferentes no meio daquele povo, porque senão eles poderiam ser derrotados por aqueles povos, e Deus ia colocar aquele povo, então, para lutar contra eles. Na conclusão da fala do anjo, ele diz: estes povos pagãos e adoradores de deuses falsos serão seus inimigos, e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Depois destas palavras do anjo do Senhor, é que vem aquilo que nós lemos no capítulo 3 de Juízes, e aquele capítulo 3 traz esta mesma ideia relatada no capítulo 2, mas aí no 3 traz mais algumas informações. Vejamos então agora alguns pontos importantes deste capítulo 3 de Juízes. O primeiro deles é que Deus deixou na terra povos que não seguem a ele para colocar à prova os seus filhos. Essa palavra, colocar em prova ou provar, que no hebraico é a palavra anaká, ela significa, além de pôr à prova, analisar e testar. A conclusão que podemos tirar aqui é que o mundo está cheio de pessoas que não seguem os conselhos de Deus. E Deus deixou essas pessoas próximas de nós para nos pôr à prova, para nos analisar, para ver o nosso comportamento e para nos testar. É claro que estou dizendo analisar e testar, do ponto de vista humano, porque Deus sabe todas as coisas. Mas é desta forma que Deus disse para entendermos o propósito dele de ter deixado próximo de nós pessoas más, pessoas idólatras, pessoas escarnecedoras, pessoas profanas, enfim, todo tipo de pessoa que despreza a Deus e que não teme a ele. Isto com o propósito de nos provar, de nos testar, para ver se vamos seguir a Deus ou se nós vamos seguir estas pessoas ímpias que não têm nenhum compromisso com Deus. Então este é o primeiro ensino que nós temos neste texto de Juízes capítulo 3. O segundo ensino que temos é que Deus deixou povos ruins na terra para nos ensinar a lutar. O verso 1 deste mesmo capítulo 3 de Juízes diz: o Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso para ensinar todos os israelitas a lutar, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. É isto que diz o texto. Esses israelitas não haviam participado nas batalhas, naquelas guerras que aconteceram antes e também no momento quando o povo de Israel conquistou as terras de Canaã. Para serem treinados, eles precisavam de inimigos, eles precisavam de povos que viessem a lutar contra eles. Só assim, eles se preparariam para a guerra e teriam condições de vencer os inimigos e assim se tornarem cada vez mais fortes. Notem que neste treinamento, eles foram submetidos a dois tipos de luta. Primeiro, contra os inimigos, e, em segundo lugar, contra as práticas daqueles inimigos. Hoje não é diferente. Nós temos que lutar contra as práticas dos inimigos e temos também de lutar por aquelas práticas que muitas vezes querem entrar no nosso coração,
né, que são as práticas que contrariam a palavra de Deus. Então nós temos que lutar contra as práticas dos inimigos e não deixar que estas práticas venham nos contaminar, porque uma vez contaminados nós vamos sofrer o dano. O verso 5 de Juízes, capítulo 3, mostra que os ímpios estão no meio do povo de Deus. O texto diz: assim o povo de Israel ficou morando no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. Vejam, o texto afirma isto claramente, que Deus deixou o povo de Israel morando no meio daquela gente pagã, daquele povo idólatra e profano. Israel não estava distante daqueles povos, eles estavam convivendo no meio deles. Mas eles precisariam resistir ao mal, eles deveriam honrar a Deus diante daquele povo ímpio e rebelde. Era diante das tentações do pecado, era diante das propostas do mundo que o povo de Deus seria provado. O verso 4 ainda deste mesmo capítulo 3 de Juízes diz isso: eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel, a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhes tinha dado por meio de Moisés. Meus amados e minhas amadas, Deus deixou próximo de nós pessoas que não seguem a Ele. Nós moramos no meio de pessoas que têm as mesmas práticas daquele povo pagão. E Deus deixa convivermos no meio destas pessoas para ver se nós vamos seguir a eles ou se nós vamos seguir a Deus. A pergunta que cabe aqui é: a quem temos seguido? Quem tem nos orientado neste mundo? Qual a voz que tem soado mais forte em nossos ouvidos? Precisamos cuidar a todos os instantes para não sermos contaminados por práticas mundanas e por práticas que afrontam a palavra de Deus. Se quisermos ser abençoados por Deus, precisamos ser fiéis a Ele. Em terceiro lugar, aprendemos neste capítulo 3 de Juízes que quando o povo de Deus envereda para as práticas dos ímpios, Deus os entrega nas mãos dos inimigos. Nós podemos confirmar isto nestes versos 6 a 8 deste livro de Juízes, no capítulo 3. O texto lá diz o seguinte: e os israelitas casaram com gente e adoraram os seus deuses, isto é a gente lá daquele povo. O povo de Israel esqueceu o Senhor, seu Deus, pecou contra ele e adorou os deuses dos cananeus e os postes ídolos. Por isso o Senhor ficou muito irado com Israel e deixou que Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, os conquistasse. Vejam, a falta de lealdade do povo de Israel com Deus fez com que Deus deixasse eles serem dominados por outros povos. E não foi só pelo rei da Mesopotâmia que Israel foi dominado. Eles foram dominados posteriormente por outros reis e outros impérios, como o da Síria, do Império Babilônico e, por final, o Império Romano. Vejam quantos males o povo de Israel sofreu por não resistir às tentações, por praticar as coisas que os ímpios praticavam. Eles foram escravos do pecado e foram também escravos dos poderosos impérios daquela época. Eu pergunto, será quais impérios têm escravizado o povo de Deus em nossos dias? Pense nisso. Talvez reclamamos que a vida está tão difícil, reclamamos que há tantas doenças, que há tanta gente ruim neste mundo, mas será que estamos honrando a Deus? Será que estamos obedecendo a sua palavra? Talvez você possa estar pensando, mas não sou eu que erro apenas neste mundo. Tem pessoas que erram muito mais do que eu. Tem pessoas que são terrivelmente más. Eu não faço mal para ninguém. Mas não basta não fazer mal. Precisamos honrar a Deus, precisamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Era isso que Deus esperava e que continua esperando do seu povo. Para encerrar,
quero apresentar o último ensino que temos nesse texto de Juízes capítulo 3, que está registrado nos versos 9 até o verso 11. Daí o texto diz: Então os israelitas pediram socorro ao Senhor, e ele mandou um homem para libertá-los. Esse homem foi Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Ele foi guiado pelo Espírito de Deus, o Senhor, e se tornou líder de Israel. Otoniel foi para a guerra, e o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia. Depois disso, Otoniel ainda viveu 40 anos, e durante todo esse tempo a terra de Israel ficou em paz. Vejam, quando o povo de Israel estava vivendo um caos generalizado, sendo oprimidos por outros povos, sendo assaltados em suas colheitas, nos seus rebanhos, sendo vítimas de todo tipo de praga, eles reconheceram seus erros, eles lembraram das promessas de Deus e eles então se voltaram para Deus clamando por socorro. O resultado desta atitude do povo de Israel é que Deus mudou aquele quadro sombrio, aquela situação de derrotas, e eles passaram a ter vitórias. Deus levantou Otoniel para trazer de volta o povo aos caminhos dele e também para treiná-los de novo para as batalhas, para que eles pudessem então deixar de ser perdedores e passassem a ser vencedores. O texto bíblico conclui dizendo que Otoniel viveu por 40 anos e em todo esse tempo o povo de Israel viveu em paz. Que Deus maravilhoso é este Deus! Ele sempre está pronto para restaurar as bênçãos sobre os seus filhos. A sua misericórdia dura para sempre. A sua benignidade se estende de geração em geração. Ele quer nos abençoar. Ele quer que sejamos aprovados por Ele no meio de uma geração corrompida, cheia de pecado. Eu quero orar para que Deus nos ajude a vencer as provas a que somos submetidos neste mundo, para que possamos glorificar a Ele com toda a nossa vida e com toda maneira de viver, e que assim possamos ser achados como filhos dignos diante de Deus e participantes de todas as bênçãos que Ele tem para nós, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. Oremos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada a nós, e sei, ó Deus, que quando o Senhor nos traz uma palavra, é porque o Senhor quer nos dirigir para uma vida de vitória, para uma vida triunfante. Ó Deus, eu peço no nome do Senhor Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos, ó Pai, sobre todos estes e estas que ouviram a tua palavra nesta pregação. Ó Deus, e que foram tocados pelo poder do teu Espírito Santo. Que possa, ó Deus, fazer uma reavaliação da vida, da conduta do dia a dia e ver, ó Deus, se há algum caminho mau, se há algo que precisa ser consertado e que, ó Deus, então se volte para o Senhor tal pessoa arrependida, pedindo a Deus e clamando pela tua misericórdia, para que as bênçãos do Senhor sejam restauradas sobre a vida desta pessoa. Ó Deus, que seja restaurada as bênçãos nos negócios, no trabalho, no pão de cada dia, na saúde, ó Deus, na convivência familiar, que os teus filhos voltem a ter paz, ó Deus, aqueles que não têm paz. Ó Deus de poder, faça esta obra no lar, na vida e nos negócios de cada um. Eu peço nesta hora, ó Pai, que o Senhor também estenda as tuas mãos, ó Deus, para destruir toda a fortaleza de Satanás, toda a obra do mal que se levanta contra os teus filhos. E repreendo, ó Deus, também toda enfermidade que seja destruída agora em nome de Jesus. Que os teus filhos tomem posse da bênção e glorifiquem ao Senhor e ao teu Filho Jesus Cristo. Abençoe, Deus, a todos. Seja com eles, proteja, ó Pai, todos os dias de vida que o Senhor assim o der. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por este momento tão significativo que pudemos estar aqui. Daí eu agradeço a todos vocês que ficaram até o final desta mensagem. Quero lembrar a todos vocês que ainda não se inscreveram
no canal Palavras de Vida. Se inscreva, é muito fácil e você vai estar nos ajudando a fortalecer o canal a cada dia. E dessa forma a mensagem chegará mais longe. Mas você também pode mandar a mensagem através de um link lá para o seu amigo, recomendando para eles. E eu sei que Deus irá também abençoar a vida dos seus amigos e Deus irá te recompensar. Então que Deus te abençoe. Um grande abraço a todos e a todas e até em breve, se Deus assim permitir.